Aqui mais uma entrevista para o canal Empoderando Mulheres. Toda segunda-feira eu trago aqui a história de uma mulher que possa inspirar outras mulheres, mulher que está nativa, que tem 50 anos ou mais, né, e que está nativa, né, em plena atividade, com todo o seu vigor. Hoje nós vamos conversar com uma mulher, né, mulher, mãe, avó, né, uma guerreira, é a Jennifer Lima. Ela é lá de Cascavel, Paraná. E a Jennifer, ela é formada em Direito, também em Artes Visuais, formada em dança. Ela é dona da Escola de Dança Jennifer Lima de Cascavel, né? Tem um corpo de balé bonito e há anos essa mulher guerreira vem, né, divulgando a arte e a dança, né, na cidade de Cascavel. Jennifer, tudo bem? Bem, Maria, é uma honra estar aqui com você. Tenho acompanhado o seu programa. O tema é maravilhoso, 50 ou mais, né? Fico muito honrada de ter essa oportunidade de falar um pouquinho da minha vida e principalmente estar aqui revendo você, e você faz parte dessa minha história. Que Estou bom, muito feliz. né? O tempo passa, a gente se distancia, mas, né, fica no coração, né, aquela fragrância eterna daquele sentimento de amor. Então, na verdade, eu nunca estive longe de você, né? A gente ficou anos sem se comunicar, uma se distanciou da vida da outra. Nós nos conhecemos no ensino médio, né? Fizemos o ensino médio juntas, o magistério. E que bom te reencontrar agora, que bom trazer você para esse canal, para você contar um pouquinho da sua história. Você que está nos assistindo, se você acha que é importante, né, que o tema é relevante, que a história que você está ouvindo pode ajudar alguém, despertar o coração de alguém, compartilhe essa entrevista, curta também, né, e chame os amigos para se inscrever. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Hoje nós vamos ouvir a história da Jennifer. Ô, Jennifer, eu sei um pedaço da sua história, né, onde eu fiz parte, acompanhei à distância um pouco mais, mas é claro que aquilo que a gente acompanha pelas redes sociais não é um décimo do que a gente vive no dia a dia, né? Você pode contar um pouquinho dessa sua trajetória nesse tempo todo como professora e dona da escola de dança, como artista e como pessoa mesmo, guerreira, que eu sei que você sempre foi uma mulher que esteve aí à luta. Bom, a minha história na arte começa bem cedo, né? A primeira recordação que eu tenho da arte é eu ouvindo uma música clássica, se eu não me engano era Strauss, e eu tinha 4 anos, e eu estava rodopiando na sala, porque meu pai tinha colocado essa música para mim. E eu fui alfabetizada em casa pelo meu pai, e ele sempre fazia um risco no papel, e ele falava: continua o desenho. E daí eu criava vários desenhos, e assim ele foi estimulando a minha criatividade. E passei toda a história dos meus estudos, né, do primário, o ginásio e o ensino médio, no Colégio Auxiliadora. Eu gostava de ensinar muito. A minha tia Edith foi uma referência para mim, porque ela era incrível e eu achava o máximo ela dar aula. E depois eu tinha a minha prima, Maria Neuza, a minha prima Neide, então eu tive muitos professores em volta. E eu lembro de uma frase que minha tia falou: quando você for professor, você nunca vai ficar desempregado. E na minha infância a gente teve um período difícil, e isso ficou bem marcado para mim. Falou: gente, você é professora. Juntava meus primos, ensinei todo mundo a pintar, a desenhar. Eu tenho uma amiga minha, Rogéria, que ela fala: você sempre me ensinou a pintar e desenhar. Ensinava, eu mal sabia para mim, né? Mas dentro da minha cabeça. Aí nessas andanças eu tinha a meta de ser médica, ou advogada. E meu pai sofre um acidente de avião, foi o único sobrevivente, e eu imaginava assim, que se meu pai tivesse faltado naquele momento, ele viveu mais 11 anos, né, numa situação muito difícil, mas eu imaginava, se ele tivesse faltado, eu seria médica. Eu tinha colocado isso na minha cabeça. Mas a dança, a pintura e o desenho estava tão intrínseca em mim, que eu não tinha como fugir disso.
Aí eu tenho uma amiga lá no ensino médio que começou a falar, não, você tem que ir para Belas Artes, você tem que ir para Belas Artes. E ela pôs isso na minha cabeça. Essa Maria, essa amiga é a Maria, essa amiga é você. E eu fui para Belas Artes. Nunca imaginei que eu pudesse passar na prévia da Belas Artes, e eu passei, isso era maravilhoso. E o destino é tão incrível que eu acabei morando com uma das minhas amigas que eu morava, que é a Arlete. Ela conhecia a Sabrina, que dançava no Teatro Guaíra. Então, o Teatro Guaíra já estava escrito na minha história e eu teria que passar por lá. Aí, na minha terceira tentativa, eu consigo fazer parte da companhia, né, do grupo de dança, passo na faculdade de dança, na prévia de dança, e a minha história começa a ser escrita de uma outra forma, né, de uma forma profissional. Me formo bailarina profissional. No auge da minha carreira, eu sofro um acidente de carro e eu perco todos os meus movimentos. E ali o meu destino muda, porque eu tive que me adequar, platina, parafuso, cadeira de rodas. Então foram 2 anos muito difíceis que eu recomeço, que eu reconstruo a minha história a partir de um corpo limitado. Então é muito difícil você ser uma bailarina performática, uma bailarina que nem eu, que foi para o exterior, estava numa companhia de renome, primeiro no Teatro Guaíra, depois na Tessera, companhia de dança, que é uma das melhores companhias do país, que está em Curitiba. De repente eu faço parte desse universo e perco meus movimentos. Então, acho que isso foi uma grande barreira que eu tive que me adequar. Eu tinha 2 opções. Ou eu desistia e me entregava uma cama e estava até hoje numa cama, ou eu mudava a minha forma de ver a vida e lutava. Como eu já tinha um pai que já tinha passado por um acidente, ele olhava para mim e falava: você não vai ficar nessa cadeira, você vai levantar, você vai andar, você vai vencer. E aí eu conheci várias coisas importantes. A primeira foi o poder da intercessão, o poder da oração, né? As pessoas usam terminologias diferentes para dizer a mesma coisa, né? Eu não quero ofender a fé de ninguém, mas nesse momento eu descobri o poder e o amor de Deus pela minha vida, né? E Deus, eu digo, em relação a Deus único, né? Deus com essa força incrível que conecta as pessoas. E ainda não conheci o Jesus histórico, mas só de ouvir falar. Passado isso, eu achei que eu já tinha feito a minha prova da minha vida com o hospital, porque eu fiz inúmeras cirurgias, mas eu vou ser mais sucinta, porque senão vai ficar, né, muito Só extenso. deixa eu localizar um pouquinho no tempo. Eu sei que você ainda tem muita história para contar, mas quando você sofreu o acidente, você já tinha a escola? Já tinha escola. E A você escola também já tinha uma filha, que é a Luciana. Isso, a escola eu fundei em 1992. Minha filha tinha 3 anos, a Luciana, que hoje é advogada e tem 28, vai fazer 28 agora. Uhum. E a minha escola vai fazer 30 anos agora em fevereiro. Ai, E que festa, hein, nesse que dá para fazer aí. o acidente foi em 97, 17 de abril de 1997. Tá. Aí eu achei que tinha vencido, né? Que tinha, sei lá como que fala, tinha passado por essa aprovação, né? Porque a gente fala de lutas e provas Uhum. na nossa vida. Mas eis que eu me deparo com o diagnóstico de câncer. Isso foi em 97 o acidente, o câncer foi em 2012. Aí a minha filha já está com 18 anos, quase 18 anos, e a minha mais nova, que é a Juju, com 8 anos, né? Hoje ela está com 18, já fazem quase 10 anos que foi o diagnóstico. Aí o diagnóstico de câncer de mama, eu tive que fazer mastectomia radical, quer dizer, tirar as mamas, né? A mama direita e a mama esquerda parcial. Se alguém tiver interesse, eu conto bem essa história nas minhas redes sociais, que é Jennifer Lima, ou Jennifer Lima Jung, e na CIA de Dança e Arte Jennifer Lima também tem, a gente conta um pouco dessa história. E, de novo, eu me deparei com isso. Eu sou evangélica, tinha me convertido em 2002, e o pastor da minha igreja tem um sonho que Deus ia me levar. E
ele me chama, reúne a igreja, para que eu organize as coisas, um pouco antes da cirurgia, que o câncer já tinha se alastrado. E eu me ajoelho lá no hospital, depois disso, e converso com Deus e peço a ele mais tempo. Então, quem lê a palavra, né, na Bíblia, fala do rei Zedequias, que pediu mais tempo. E eu usei, né, como boa advogada, usei a referência de Zedequias, falei, pô, Senhor, o Senhor deu prazo para Zedequias. Também sou sua filha, sou filha do Deus vivo, e Deus me deu mais tempo, não sei mais quanto tempo, e tem sido uma grande batalha ainda, porque eu ainda não tive alta, não toquei o sino, mas espero tocar esse sino, mas eu consegui também, de novo, me deparo com aquela situação, ou eu desisto, ou eu sigo em frente. O câncer me trouxe sequelas, né? Foi feito esvaziamento axilar. Hoje existe o transplante para recolocar os linfônodos, né? Que fazem com que o meu braço inche, que eu tenha bastante dor. É uma doença, um linfedema, hoje reconhecida, porque também foi uma luta, né? Nós que sofremos dessa doença, nos unimos e conseguimos que essa doença fosse respeitada, inclusive para conseguir aposentadoria por invalidez ou mesmo para ser readaptado, que é o meu caso, que eu tenho lutado para ser readaptada como professora. Então, nesse interim, Maria, houve várias batalhas, né? Então, na vida a gente sempre tem escolhas. E eu escolhi viver, eu escolhi lutar, eu escolhi vencer. E o que a arte tem a ver com tudo isso? A arte me susteve, né? Lógico, Deus, acredito nessa força incrível, o Pai de Jesus, o Filho unigênito, acredito nisso, tive experiências incríveis, mas eu acredito na força de cada um, sabe? É muito difícil você se deparar com o teu corpo mutilado, com o teu corpo inchando, engordando. A quimioterapia ela acrescenta de 6 a 10% do teu peso normal. Então, eu fiz um tratamento, depois fiz novamente, isso me trouxe 20 quilos, que eu falo que não são meus. Então, isso atrapalha a tua autoestima, você fica careca, né? Eu sempre tive cabelão, porque bailarina tem cabelão. Então, houveram várias pequenas lutas, pequenas batalhas, e existem ainda batalhas diárias, que eu tenho que enfrentar a dor. E eu sempre tenho essa opção, né? Ou eu desisto, ou eu levanto e sigo em frente. Então, vai é mais ficar difícil. chorando, reclamando da dor, ou vai levantar e fazer o que você tem que fazer, né? Eu confesso, Maria, que tem dias que são muito difíceis mesmo, que não dá para você fazer de conta e ignorar a dor, porque eu tenho, além disso, eu tenho outras sequelas do acidente, por exemplo, as minhas costas, eu tenho um problema sério na minha coluna, né, que causou uma hérnia, etc. Então, eu sofro muito com dor. Eu tenho uma tolerância à dor, porque a dança me trouxe isso, né? Porque com a dança, você aprende a pôr a sapatilha de ponta, para quem não conhece, é um pedacinho de gesso terrível. Você tem que ficar em pé nela, né, com a pontinha do pé, com todo o teu peso do corpo, girar, rodar e sorrir. Então, o bailarino, a gente aprende a ser forte. Aprende Criar a uma lidar. tolerância, né, com a dor que está sentindo e fazer de canto aqui, levar no Isso, farol. até gostar da dor. Eu tinha um professor meu que ele falava assim, uma hora você vai passar a mão no seu corpo, você vai sentir essa dor, e você vai falar, nossa, que bom, né? Eu olhava para ele e falava, opa, quando, né? E realmente, é uma dor de vitória, sabe, disso. Então, eu hoje, a minha maior batalha é essa. A minha mente está, uau, né? Com 15 anos, e o meu corpo, ele sofreu um acidente, ele sofreu e sofre ainda as consequências do câncer. Então, a gente saber se adaptar, sabe, Maria? Se adaptar a essa nova realidade é uma luta diária, sabe? Então, eu tive que me adequar ao meu novo corpo, ao meu limite, e saber lidar com isso. E a arte sempre me susteve, porque a gente consegue fazer apresentações lá para os pacientes de câncer. Eu sei exatamente o quanto é difícil o tratamento, então a gente vai lá, dança para o pessoal da químio. Minha filha encabeçou esse projeto, a Juliana, que é a nossa primeira bailarina. Ela ama esse projeto, a gente faz um projeto bem legal com os pacientes, porque eu sei o quanto é difícil,
sabe, Maria, fazer um tratamento contra o câncer. E E agora é Outubro Rosa, né? Eu tô de rosa, você também? E aí você e a Juliana, vocês vão ao hospital e vocês levam mensagem, levam conforto às pessoas que estão lá fazendo o tratamento do câncer também, é isso? Isso e as bailarinas, né? E várias bailarinas da escola. Bailarinas da escola. E com tudo isso, a Jennifer sofreu acidente, não pôde mais dançar, mas ela continuou com a escola, contratou professores, né? A sua filha também é professora, também é bailarina, né? E Uhum. você conseguiu, né, fazer com que a escola, durante 30 anos, né, já vai fazer 30 anos, todo esse tempo, o seu sonho se manteve ali firme, e você segurando e realizando a cada dia, né, o sonho de manter a escola e continuar formando, né, bailarinos ali, aí na sua cidade. Eu vejo apresentações de você com o seu grupo em Santa Catarina e pelo Brasil. Então, eu vejo que a sua luta, né, a sua dor, você superou acreditando no seu sonho também e seguindo em frente, né? Você não desistiu dele até hoje. E isso é uma força muito grande que você passa para todos nós, né? Eu vejo que você tem essa força em você. E eu acho que tem um ditado que é muito batido que fala que Deus, né, não dá o frio conforme o cobertor. Então, acho que ele Eu te acho que Deus preparou se para tudo isso, enganou. porque você tem uma mensagem a passar em tudo isso, porque a gente vê você com esse sorriso, com essa força, não imagina que você passou por tudo isso. Eu sei que não é fácil, mas, né, olha você aí, a maneira como você está falando, você já me emocionou aqui em vários momentos, já tocou meu coração, né? A parte que você fala da autoestima, e eu acho que é importante falar disso, porque as pessoas falam, passou pelo câncer, aí só vê lá que raspou a cabeça e acha que depois que passa disso está tudo bem. E não está, né? As sequelas ficam mesmo. E essa parte da autoestima, de estar mutilado, como que você lidou, se você se sentia à vontade para falar sobre isso? Como que você Lógico que lidou sim. com isso para, né, percorrer esse caminho, para passar? Bom, eu tive, assim, o linfedema, ele, vamos supor, de cada 100, 2 pessoas desenvolvem o linfedema com algumas complicações, que é o meu caso, né? Então, eu tive, se fosse numa loteria, eu teria sorte, né? Mas, enfim. E essa história de Deus dar o fardo, né, conforme você pode, tá? Eu acho que Deus me deu uma enganada, né? Eu sempre converso com ele, falei, cara, eu acho que foi demais, né? O meu pastor fala que eu sou a força da igreja, eu sou o milagre, né? Eu creio que eu seja um milagre mesmo, porque você tem que. O milagre acontece, Maria, quando você quer, né? Lógico que Deus te ajuda, mas você tem que querer. Sim, E o milagre acontece na tua vida todos os dias, sabe? sim. Eu, quando penso no milagre, eu penso em Moisés. Diante dele o mar, atrás o exército do faraó. Eu acho que ele ajoelhou, eu não sei o que falou Moisés, né, porque a palavra não diz isso, mas Moisés era uma pessoa, como Jesus era um cara bastante simpático e, como fala, brincalhão, ele deve ter falado assim para Deus, o Senhor me ensina a voar, ou eu, né, o que eu faço? E o Senhor foi simples, ele disse, diga ao povo que marche. Então, eu acho que a gente tem que marchar, sabe? Quando eu fiquei mutilada, Maria, a primeira coisa eu queria me livrar do câncer, né? Então, para mim foi um alívio a mutilação, em primeiro momento. Porque você pintou Quando uma obra, né, se retratando mutilada, que sim, participou de uma exposição na Alesp, aqui em São Paulo, uhum. e foi uma obra que chocou, né? Muito Todo mundo, quando honrada. entrava naquela Meu Deus. exposição, olhava para a sua obra e saía assim, sabe, tocado, emocionado, alguns chorando assim, olhando e falando, nossa, olha ali, né, essa pessoa passou por tanta dor, olha como que ela está.
Sim, Eu eu falei, tenho nossa, muita como é cicatriz. importante. Hã? E daí você fazer isso é muito importante, essa questão das cicatrizes, e eu tenho orgulho das minhas cicatrizes, eu tenho muitas, né? Até eu fui fazer um procedimento cirúrgico agora no começo do ano, o doutor, a gente vai tentar lidar com a cicatriz. Eu falei, não se preocupe, doutor, eu não me importo, né? É uma coisa minha, não me importo com a cicatriz. Mas eu fiz várias tentativas de reconstrução que não deram certo. A primeira foi uma enxertia, quer dizer, você tira a gordura da outra parte do corpo para colocar no lugar onde eu sei, né? Então, tem vários tipos de técnica, e não deu certo, então isso é muito ruim. Eu tenho uma amiga minha, que eu espero que ela esteja nos ouvindo, que ela fez 11 vezes a tentativa. Ela, para mim, é uma inspiração, né? Porque, às vezes, a pessoa tenta uma vez e não dá certo, ela já desiste. Como eu tenho amigas, Maria, que estão mutiladas, perderam as duas mamas e estão super bem, não querem pôr uma mama, sabe? Elas seguem o barco, né? Então, Aham. eu acho uma questão de como você se vê e como você aceita e sabe lidar com o novo momento, né? Eu não sou mais aquela pessoa que eu era saudável, né? Eu tenho que me adequar a isso. Como você falou, vou sentar e chorar, o que eu vou fazer com esse novo eu? Porque a gente está o tempo inteiro em transformação. Sim. Você que está nos assistindo, que está atravessando o câncer, o cabelo cresce e o câncer tem cura, sim. E a cura começa na tua cabeça. Eu lembro que eu estava numa situação bem complicada no começo do tratamento e o doutor falou bem claro isso para mim. Flora, Jennifer, tem gente que entra aqui com 2% de chance de vida e sai vivo. E tem gente que entra com 90% de chance de vida e não dura 20 dias. Então, eu já vi várias pessoas, porque elas desistem no diagnóstico. Você tem câncer, pronto, o mundo acabou. Não, começou, é uma nova história, é uma etapa. A gente tem que olhar para o problema e saber que a gente tem um Deus maior que isso. E saber que as coisas só vão acontecer se você quiser. Né? Porque nós temos o livre-arbítrio de vencer isso. Uma questão que eu estudei muito, por que eu tive câncer? O câncer foi resultado de uma tristeza profunda que eu tive. Eu tive um problema familiar muito grande, isso me afetou e eu não sabia como lidar. E eu não pedi ajuda. E peça ajuda, não fique triste. A gente tem um problema que é o mal do século, que é a depressão. Uhum. E as pessoas, e ela gera câncer, né? A gente sempre brinca lá no hospital. Eu estou triste porque tenho câncer, ou eu tenho câncer Porque eu estava porque eu triste. estou triste, Estou triste, sabe? estive Então triste. eu creio assim, e eu comecei a estudar a doença, tive que, por causa do linfedema, entrar em contato com deputados para a gente poder aprovar leis. Lógico que tem dias que são muito difíceis, e eu tive dias que eu tive que ser forte, porque era a minha única opção ser forte. Hum. Vou dar um exemplo. A minha filha, quando soube do diagnóstico, ela foi comigo no hospital e ela ouviu uma enfermeira, não lembro se foi uma enfermeira ou uma médica, falando que eu não teria chance. E isso abalou muito a minha filha. Então, o que aconteceu? Ela não queria mais ir para o colégio. Que idade Ela ela não queria tinha? mais ir para a escola. A Juju tinha 9 anos, Nossa. quase 9 anos. Então, ela não queria mais ir para a aula. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, minha filha reprova o ano, eu morro, né? O que vai acontecer? Aí eu pensei, eu vou para a escola com a minha filha. Então eu ia junto, tinha a professora Carla. Carla, te amo, beijo. E também teve toda assim, eu tive muitos anjos, sabe, Maria, em volta, né, de mim, e tenho, né? E você é um anjo, porque toda vez que eu me afasto, você me traz de volta, eu fico muito feliz. E eu comecei a ir para aula com a minha filha, sabe? Porque ela não queria ir, ela falava assim, mãe, daí se eu voltar e você não estiver mais aqui? Então, e quando você adoece, Maria, todo mundo em volta de você adoece. Quem Sim. te ama fica doente. E Eu fui mutilada, mas todos. uma criança com 9 anos, ouvir uma enfermeira falar isso, né? Isso é desumano, inclusive, né? É horrível. Não, mas eu acho que ela não teve intenção disso, sabe? Eu acho que ela ouviu, aconteceu, né? Criança nem pode estar no hospital, né? Começa por Isso. aí, por causa disso, né? Porque acho que o maior crime da humanidade é destruir sonhos de crianças, né? Esse é o maior crime. E eu tive amigas, por exemplo, a Solange, a nossa amiga Solange Bueno, quando ela viu eu mutilada, que eu mostrei para ela de uma forma natural, ela ficou muito impactada, com muita dor.
né? Algo assim que ela não soube lidar. A Silvia, por exemplo, a Silvia ligou para mim e falou: eu não quero ver você feia, eu estava muito inchada, careca, né, mutilada, e eu vou me afastar de você até você melhorar. Não que a Silvia não me ame, ela é minha grande amiga, mas ela não tinha condição de me ver daquele jeito. Então, eu acho que a vida vai te ensinando a respeitar os limites das pessoas. Sim. E você colocar na tua cabeça projetos, metas. Eu estou numa cama, meus projetos vão ter que ser adequados, né? Eu vou ter que me adaptar. E o ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar, né? Então, eu falo para você que tem um diagnóstico de câncer que você vai vencer. Eu sou a resposta disso, eu sou esse milagre. Eu tive muita gente orando por mim, eu tenho muita gente que eu amo, que me ama, mas eu tenho esse sorriso na cara, né? E eu levo tudo na brincadeira mesmo. Tem dias que são difíceis, tem dias que eu choro muito, tem dias que eu questiono Deus, desculpa, vou me emocionar, porque eu falo, poxa, né? Mais um exame, mais um probleminha, né? Eu estou com alguns probleminhas agora, mas assim, a gente tem que acreditar que hoje é só um dia. E o engraçado e o maravilhoso da noite é que no ápice da noite, mais que ela escurece, começa a amanhecer. Então é isso que a gente tem que saber. O sol está aí. Essa é a Jennifer que eu sempre conheci. Com essa garra, com essa força, sempre com uma palavra de carinho para todo mundo, de incentivo, né? Com uma história dessa, né? Muitas quedas, e você se levantando sempre, né? Renascendo a cada vez, uma fênix mesmo, né? Vai às cinzas, mas renasce sempre. E se você hoje tivesse que fazer um pedido, qual seria, né? Você tem um pedido só e uma chance só de realizar. Qual seria esse pedido, Jennifer? Olha, cara, um pedido só é pouco, né? Só. Eu tenho muitos pedidos, mas hoje eu poderia pedir paz mundial, mas eu prefiro pedir saúde mundial. Acho que esse Covid, para mim que tenho comorbidades, e ele, de novo, mudou a nossa história, da nossa vida. Eu queria saúde para o mundo inteiro. Todos, saúde. Para todos nós. Ai, que bom. Né? Agradeço o seu pedido, olha que maravilha. Né? E você falou, né, que a pessoa, ou ela já perde a esperança no diagnóstico, né? Ali ela já se entrega. E quem tem que lutar, sabe que tem que lutar, e daí tem que levantar a cabeça aí. Você descobriu tarde, que mensagem você dá para as pessoas que estão em casa, que não fazem, né, a prevenção todos os anos, né? O que você pode... Você descobriu o seu tarde demais? Como que foi isso? Na realidade foi assim, foi em janeiro de 2012, meu médico viu um nódulo na minha mama esquerda. E eu já vinha com alguns problemas, eu desmaiava, sentia dores, dormia, estava muito cansada, e os médicos não descobriam o que eu tinha. Como eu sou professora, e sou professora no estado, eu dava aula na escola, fazia um monte de coisa, todo mundo achava que eu estava com estresse. Você faz muita coisa, mas não é o meu perfil, né? As doentes está com depressão, está com estresse. Mas eu sabia intuitivamente que tinha algo mais. Desculpa, a minha família tem um histórico de câncer, e não que eu estava procurando câncer, não isso, né? Mas eu estava preocupada. Aí fiz a biópsia e deu negativo. Daí, nesse mesmo ano, em outubro,
no mês Outubro Rosa, que nós estamos agora, Sim. onde as pessoas todas envolvidas nas campanhas, né, que eu acho fantásticas essas campanhas de prevenção, eu fui acompanhar uma amiga para fazer o exame. Aí eu fiz, e o doutor falou, ela fez o exame de toque também, o doutor falou, você não quer fazer também, já que você está aqui? Eu falei, vou, doutor. Daí quando ele tocou em mim, na mama direita, ele encontrou um nódulo bem pequeno. Coisas de Deus. Aí ele falou, vamos fazer a biópsia? Eu falei, vamos marcar. Eu toda, né, agitada, ligada em 220. Ele, não, vamos fazer agora. Aí eu fiz. Aí, depois, 5 dias, se eu não me engano, que daí foi no dia 15 de outubro, veio o diagnóstico, câncer de mama. E o mais, assim, incrível disso é que imagina, outubro, você está no final do ano fechando o livro, arrumando chamada, e eu, né, com evento, fazendo o encerramento da academia, fazendo encerramento, tinha 1000 coisas, né, imagina, eu Ação de sempre cheia de professor, professora, bailarina, diretora artística da escola, 1000 coisas. Aí eu falei, doutor, ele falou assim, Jennifer, deu positivo. Aí eu falei, então, doutor, eu preciso de 30 dias. Ele falou, nós temos que começar o tratamento, temos que fazer uma cirurgia. Eu não me dei conta, assim, sabe, que eu estava com câncer. Eu pedi 30 dias. Eu falei, doutor, eu preciso de 30 dias para eu, né, arrumar, fechar nota, de repente vem outro professor me substituir, eu preciso, né, não posso sair assim. E ele falou assim, você não entendeu, Jennifer, nós não temos 30 dias. Então, acho que essa frase, nós não temos 30 dias, foi que a minha ficha caiu. Aí ele falou, vamos chamar a sua família. Aí que eu entendi que eu estava com câncer. Nossa. Então, foi muito doloroso para minha família. Cada um lida de uma forma, né? Uns se afastam porque te amam. Então, você que está me ouvindo, eu estou muito emocionada porque é uma oportunidade no Outubro Rosa falar com essa pessoa linda que é a Maria, que eu amo demais, a gente é irmã de alma, né? Ela está sempre envolvida na minha vida de todas as formas. A gente tem que fazer um programa só para contar as nossas histórias, Maria, porque você é incrível. As pessoas não têm noção do quanto você é incrível. Bom, mas enfim, e voltando a isso, né, ao diagnóstico, foi muito difícil. Então, você que tem o diagnóstico de câncer e você que não faz os preventivos, por favor, se toque no banheiro. Toque para você descobrir se você está ou não com câncer. E outra questão, algumas pessoas vão se afastar de você. Não é porque elas não te amam, é que as pessoas amam de formas diferentes, é porque elas não conseguem ver a pessoa que estava forte, sorrindo, feliz, doente. Então, às vezes, uns se afastam e outros se aproximam. Então, não questione os que se afastam, faz parte do processo da cura também. E, às vezes, tem certas pessoas que têm que se afastar da gente para a gente poder ser curado, porque tem pessoas que elas trazem tanta negatividade que são tão tóxicas que você acaba não vencendo o tratamento. E eu estou bastante emocionada porque uma amiga nossa, jovem, depois de 15, 20 dias de diagnóstico, o senhor a levou, né? Então, é revoltante, né? Até eu fiz um post no meu Face, eu coloquei maldito câncer, porque ela é uma doença canalha, silenciosa. Então, se cuide, se ame. E toda vez que você ficar triste, você lembra de uma coisa legal, porque tristeza dá câncer. Pensa nisso. Fica a dica. Nossa, Jennifer, você me emocionou, né? Você tem uma força, né? E você está falando isso espontâneo, porque você quer falar, você quer passar essa mensagem, isso é muito bonito, eu quero te agradecer, né, por essa generosidade, por essa disponibilidade que você tem, essa vontade de ajudar outras pessoas, né? Então você conta tudo para as pessoas perceberem mesmo. Né? E eu também acredito nisso, né? Que às vezes tem pessoas que estão na sua vida e que são tão tóxicas, e se elas se afastarem é porque você precisa mesmo que elas se afaste para você se cercar de pessoas positivas, né? Que vão te dar força. Não porque elas não te amem, mas porque de repente, você falou muito bem, né? Essas pessoas perto de você, ela vai acabar te atrapalhando porque, né, ela vai tentar te levar para baixo porque ela vai se sentir para baixo, mas talvez é porque ela não tenha força. A força que você tem, ela talvez
né, vai se sentir confrontada com isso, e de alguma forma vai querer te puxar, né? Então, tudo isso que você nos colocou e nos contou, isso é uma realidade, isso acontece com as pessoas que passam, né, por uma história de câncer. Eu tenho uma irmã minha que está neste momento passando por isso, já tenho uma outra que já passou. Então, a gente faz o exame preventivo todo ano, a família toda, porque quando tem histórico na família, você tem que se cuidar mais ainda, né? Eu, antes dos 40, eu já fazia, hoje estou com 57, mas desde os 38 eu já fazia, né, o exame preventivo e continuo fazendo todos os anos. E eu quero avisar você em casa, né? A doença tem cura, mas não é brincadeira, precisa fazer o exame, precisa descobrir no início, e quando se arraiga, né, pelo corpo todo, né, é sofrido. A Jennifer tem 10 anos, né, de luta aí, né, cada dia vencendo uma batalha, cada dia, né, tocando em frente, levantando e indo novamente. Eu agradeço a força, né, especial, você é uma amiga especial, sempre foi, né, e sempre me deu força, sempre foi o meu espelho. Eu olho para você e digo, nossa, que garra e que força que essa menina tem, né? Então, eu te admiro muito por isso, e agradeço a sua generosidade nesse mês de outubro, nesse mês de falarmos sobre a prevenção do câncer, né, de você estar aqui falando e contando essa história, né? Estou emocionada e, né, vou colocar em todos os canais, não só, né, no meu canal, no Empoderando Mulheres, nesse canal que nós estamos aqui, empoderando, no quadro Empoderando Mulheres após os 50, mas vou também, pelo menos parte do que você falou, que eu acho que é muito forte, que as pessoas precisam ouvir, nós vamos colocar nas redes sociais também, se você autorizar, né, porque Autorizo. o que as pessoas mais precisam é de conscientização, né?